Olá a todos e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Insônia de Cada Dia. No episódio de hoje iremos conversar sobre indie, a reinvenção do rock na atualidade. Mais uma vez estou aqui com meu grandíssimo amigo Diego Fernandes. E aí, Diego, como você está? Tô mais ou menos, mas vida que segue, né? Boa madrugada a todos e bora lá falar sobre o indie, esse grande fenômeno no século XXI. Sim, grande fenômeno não só no século XXI, creio eu, não? Quer dizer, se bem que como nós conhecemos hoje em dia, realmente é do século XXI, até porque nós estamos no século XXI. Enfim. Mas assim, eu diria que o indie começou mesmo no final da década de 80, por exemplo, com Pixies, The Smiths, Sonic Youth, tá ligado? Uhum. É assim, o, o indie, de fato, esse nome, eu acho que começa no final dos anos 90, porque essas bandas que vieram antes, desde os anos 60, com Velvet Underground, passando pelos anos 70 e chegando nos anos 80 com Pixies, The Smiths e tal, eram mais rock alternativo, porque não existia essa essa coisa de falar em indie rock e tal. Sim, Por sim. mais que hoje em dia a gente considere como bandas indies, na época era mais rock alternativo. Sim, realmente eu digo que eu também considero essas bandas como antecessoras do que seria o indie rock a partir do The Strokes em 2001 com o primeiro Uhum. álbum, que é a personificação atual mesmo. Quer dizer, se bem que ocorreram diversas mudanças, né, até mesmo na mentalidade das pessoas que consomem, né, o próprio movimento musical e artístico. Porém, eu citei essas bandas mesmo só como um antecessor, como uma grande fonte de inspiração, ao menos. Até porque o Sim, próprio sim. The Strokes pegava muito aquela pegada retrô, tendo com certeza recebido influência dessas bandas, por exemplo. Com certeza. O The Strokes, mais especificamente, é uma banda que tinha muito essa coisa de um rock mais simples, diferente do que era feito na época, né? No final dos anos 90. Diferente do hair metal, que era feito nos anos 80, ou hard rock do Guns N' Roses, que tinha feito sucesso há relativamente pouco tempo. Então, o The Strokes foi uma banda que pegou bastante dessa fonte do rock alternativo e talvez até do punk na atitude do faça você Sim, mesmo, eu ia falar disso uma música mais principalmente. simples. Então, eu acho que essa pegada do próprio Faça Você Mesmo, do punk, do rock de garagem, sabe? Daquela coisa mais Uhum, básica, porém bem sólida, eu acho que com certeza foi uma grande influência para a própria banda, para o movimento em geral. Mas assim, a primeira banda que você começou a escutar mesmo, sabendo o que era o indie e indo atrás para saber mais informações sobre a banda, escutando mesmo, foi o The Strokes ou outra, sei lá, Arctic Monkeys? Qual? foi o The Strokes. Porque antes eu já escutava algumas bandas que pode-se dizer que eram indies, só que eu não sabia o que era indie, qual banda era indie, qual banda não era indie e essas coisas. Mas quando eu realmente descobri o que era a, o movimento, entre aspas, o movimento indie, eu conheci o The Strokes, que foi a primeira banda assim que eu realmente comecei a escutar, sabendo o que era. Sim. No meu caso, eu diria que foi pelo Arctic Monkeys mesmo, até porque eu comecei a escutar um pouco mais a fundo não tem tanto tempo. Eu diria que foi mais quando a gente se conheceu que eu tava escutando mais, Uhum, lá pra 2018 por aí,
ano passado. Escuto até hoje, na verdade, mas não com a mesma intensidade, digamos assim, não é o ritmo, o estilo musical que eu mais considero como. Eu não diria nem que é um dos que eu mais ouço. Eu gosto bastante de alguns Uhum. trabalhos, porém nada tão exorbitante no meu gosto pessoal, tá ligado? Eu ultimamente tenho escutado bastante Cage the Elephant e só, na verdade, Eu do também do não rock indie. escuto, eu não escuto mais tanto assim o indie rock quanto eu escutava há 2 anos atrás, que eu realmente era um jovem indie, se assim pode-se dizer. Mas hoje em dia eu escuto mais The Strokes e Arctic Monkeys, basicamente, do indie rock. O resto eu quase não escuto. Muitas bandas que eu escutava antes, tipo própria Cage the Elephant, Mac DeMarco, Tame Impala, eu escuto bem menos hoje em dia. Sim, eu também tô um pouco com essa pegada. Essas três bandas pra mim são as principais, né? The Strokes, Arctic Monkeys e Cage the Elephant, ao menos pro meu gosto pessoal, são as que eu mais escuto do indie rock ainda, porque também sofreram muitas alterações, né, ao decorrer dos anos. Hoje o indie por si só não tem mais aquela ligação necessariamente com o rock que era dos seus primórdios, digamos assim, com rock alternativo, até mesmo essa Sim. pegada mais punk com o The Strokes, como a gente já disse. Hoje tá uma pegada muito mais eletrônica, com menos instrumentos e com uma diversificação maior de ritmos. Sim, acho que o indie rock atualmente não é mais tão rock assim, porque, como você disse, tem muitas bandas e artistas que têm usado mais aspectos eletrônicos para fazer sua música. Não é como os Strokes faziam no início, que só usavam bateria, baixo e guitarra. Até os próprios Strokes, hoje em dia, se apegaram bastante à questão da música eletrônica, a usar sintetizadores, eh, mais efeitos na voz do Julian Casablancas, autotune e certos elementos que vêm não só da música eletrônica, mas também do rap, do trap, que esse mix tem acontecido com mais frequência, eu acho. Sim, hoje muitos artistas mesmo são são conhecidos por essa diversificação. Eu particularmente não escuto, então não teria nem como dar uma opinião pessoal, nem criticar nem nada, porque eu realmente não consumo a maioria desses artistas que hoje estão mais no mainstream, tipo, sei lá, uma Lana Del Rey, é, The Neighborhood, por exemplo, tá ligado? Uhum. The Neighborhood eu ainda escuto um pouco mais, escuto algumas músicas, sei lá, no aleatório, porém não é a minha, não é o que chega mais próximo da minha paixão do próprio indie rock, pegada a primeiro disco do Arctic Monkeys, por exemplo, tá ligado? E até mesmo Uhum. assim, como eu já tinha citado antes sobre o Cage the Elephant, o último disco deles eu gostei muito, muito mesmo, que foi lançado ano passado, o Social Kills. Foi realmente um álbum que eu tenho escutado bastante até hoje, em comparação com outros álbuns de artistas mais recentes. Você escutou o último do Tame Impala? Bom, eu não escutei todo porque, justamente por causa disso, eu acho que eu me desliguei um pouco do indie. Então, acho que os últimos discos dentro do indie rock que eu escutei foram o disco do Arctic Monkeys, que saiu em 2018, o último disco, o dos Strokes, que saiu esse ano, e o Social Kills do Cage the Elephant, que saiu ano passado. Sim. Eu vou ser até sincero contigo que eu também não escutei o álbum inteiro do Tame Impala e também não escutei o álbum inteiro do The Strokes.
Eu parei na Pô, metade do aí disco você, porque eu, porra, pô, decepcionante, né não? Da minha parte. Mas eu aham. gostei. Não, eu Não, gostei do álbum. tipo, Eu tô falando sim, decepcionante por eu mim, tá gostei, ligado? você não escutou o disco todo. É, Eu particularmente achei, pra mim, sinceramente, é tipo top 3 discos dos Strokes, porque eles conseguem nesse último disco não só trazer uma referência, eu diria, ao primeiro disco e ao início da carreira, com um rock mais simples e tal, mais de garagem, mas também eles conseguiram atualizar o som deles, trazer essa coisa da música eletrônica que eles já vêm fazendo, acho que nos últimos 3 discos eles vêm usando isso, sintetizadores, efeitos na voz e coisas do tipo, mas eles conseguem fazer essa atualização de uma forma muito melhor. E eu acho que é um disco até enxuto, eu diria, porque são que 8, 9 músicas, não é um disco de 13, 14 músicas que é o normal para a indústria fonográfica hoje em dia. É um disco mais curto, mas é um disco muito bom para mim. sim. É, eu também achei muito interessante o fato do último álbum do The Strokes, mesmo eu não tendo escutado todo. Eu acho que eu não escutei as últimas 3 músicas, ou não também. De sequência eu sei que não foi toda, mas eu percebi, tipo, nitidamente as referências que eles usaram ao primeiro álbum e essa pegada mais eletrônica. Porém, assim, tipo, quando eu falei, inclusive, dos artistas que são mais mainstreams hoje, não é nem essa pegada eletrônica de sintetizador, é muito mais beat, por exemplo, tá ligado? Essa pegada Uhum, mais trap, misturado com outros outros ritmos, essa diversificação inteira, sabe? Uma pegada muito mais eletrônica sem instrumentos musicais mesmo. sim. Eu acho que isso é tipo, eu não diria que é algo natural, mas é algo que é meio que previsível se você se você observar a história do indie rock. Porque o indie rock começa lá no final dos anos 90 e início dos anos 2000, tem todo o estouro que teve o primeiro disco dos Strokes, a coisa mais de um rock mais simples, que falasse com a juventude da época e chamasse os jovens de novo para esse movimento musical e vai indo a partir daí, vem os Arctic Monkeys, né, que a mídia da época via como a resposta britânica para os Strokes. Então, os primeiros discos são meio que parecidos, entre aspas, tem um pouco de referência, eu acho, Sim, com os com discos certeza, com dos certeza. Strokes. Então, O era próprio aquela Alex coisa mais Turner, ele jovial. Então, o próprio Alex Turner ele admite isso, né? Em entrevistas. No próprio último Sim, álbum deles, tem aquela frase, né? I que ele just wanted to diz. be one of the Strokes. É a primeira Isso. frase do disco. Então, é claramente uma referência. Então, eu acho que vai indo nessa onda e a partir, acho que de 2008 para 2009, por aí, já vem uma segunda onda com o Humbug dos Arctic Monkeys, que já vem formando novas referências dentro da música deles, toda a coisa da produção que já é mais madura do que nos primeiros discos, e tudo muda a partir de 2013, que é quando os Arctic Monkeys fizeram o AM, quando surgiram novas bandas dentro do indie
que se ligavam mais à música pop, tipo The Neighborhood, The 1975, Lana Del Rey e outros artistas, e eles meio que tornaram mais fácil, entre aspas, a música indie para não só para a juventude atual, né? Atual assim, né? Isso foi há 7 anos atrás, mas para a juventude ficou mais fácil escutar, mas se tornou mais mainstream mesmo. Abriu Inclusive, caminhos. inclusive você falou que há 7 anos atrás, eu acho que hoje é o aniversário de 7 anos do AM. Deixa eu conferir aqui. Caraca, É porque hoje a gente tá gravando no dia 9 de setembro, deixa eu ver. Se não for, tô falando merda, mas eu vi uma amiga minha postar. Espero que seja, porque senão eu vou ficar muito triste. nossa. É Pera só você ir em aí. uma dessas páginas 9 de setembro, indie. foi. 9 de Foi, setembro de foi. 2013, Então, então hoje faz 7 anos, inclusive. nossa, no dia dessa gravação, fazem 7 anos que Arctic Monkeys lançou talvez o disco, pode-se dizer que é o disco mais importante Sim, da banda o ápice por da causa carreira, dessa eu coisa. É, diria. o ápice, justamente por causa dessa coisa da banda ter adentrado a cena mainstream. Tanto que hoje em dia, você, justamente por causa daquilo de eu ter falado que a música se tornou mais fácil de se consumir, se você perguntar a uma pessoa que, sei lá, escuta música pop, escuta Rihanna, Beyoncé, ela conhece alguma música do Arctic Monkeys, provavelmente do AM. Uma pessoa que escuta rap também, uma pessoa que escuta funk. Então, é muito mais provável uma pessoa conhecer Arctic Monkeys pelas músicas do AM do que, por exemplo, uma música do Favorite Worst Nightmare, que é o segundo disco. Sim, Então, e é isso isso. eu, tipo, isso é o derivado dessa nova geração, que eu diria que está incluído desde o último álbum, do último álbum que do AM, né, que foi o penúltimo, duas Sim, gerações como as principais ouvintes. Uma hoje em dia até mais mainstream do que a anterior, e eu acho que até nós dois estamos nessa ligação, nessa ponte, porque hoje tem muita gente que está sim, descobrindo, é, pessoas mais jovens, sei lá, eu diria que da minha faixa etária, por exemplo, 15 anos, por aí, tá ligado? Uma galera mais nova também, sei lá, quem tá entrando, né, a adolescência agora, tá ligado? Muito sim, zoado eu tá falando isso, mas tipo, realmente é que tem uma galera conhecendo agora esses trabalhos, e é aí que a gente entra no estereótipo sim, que com hoje em dia certeza. é formulado. Sim, é porque assim, houve uma época em que fazia sentido você falar, ah, não, eu conheço filmes desconhecidos, eu ouço músicas que ninguém mais ouve, tipo The Strokes, tipo Pixies, tipo Arctic Monkeys, eu assisto filmes que 7 pessoas viram, tipo Clube da Luta e coisas do tipo, porque houve uma época em que realmente era não era só legal, mas também, como eu disse, fazia sentido ser desse jeito, entre aspas, ter essa atitude. Só que isso acabou saturando, se tornou algo muito chato com o tempo. E hoje em dia, não é à toa que isso se tornou um estereótipo. Hoje em dia é muito comum você ver um garoto de 15, 16 anos, uma garota de 15, 16 anos que escuta Arctic Monkeys, The Neighborhood, Lana Del Rey, que vê filmes tipo Donnie Darko, Clube da Luta, Pulp Fiction e se acha o máximo por causa disso, que é algo muito comum hoje em dia dentro da juventude atual. Então, acabou se tornando algo padrão. Sim, seria algo que essas pessoas, né, esse estereótipo,
queria se sentir ah não, eu sou exclusivo, eu tenho um gosto musical muito refinado para vocês, maioria Sim, da exatamente. sociedade aí. Nada contra isso, nada contra esse tipo de pessoa. Eu mesmo já fui assim, bastante, inclusive. Só que eu acho que é muito chato você ficar preso a uma coisa só, a um mundo só, um único mundo. A essa coisa do, ah não, o indie, filmes cult, e eu sou assim, visto camisa de banda e pinto meu cabelo e etc. É muito chato você ficar preso em uma coisa só. E hoje mesmo, tipo, se tornou algo comum. Se tornou algo muito, muito É, comum como eu disse. que as pessoas estão, assim, se tornou um meme, esse estereótipo de pessoa, por tá tão saturado, tá ligado? E, pô, Exatamente. é um gosto musical que, por exemplo, eu gosto da maioria dessas bandas, das que a gente já citou, né, desde o início do podcast. Porém, é algo muito, muito chato e saturado de ver essa comunidade repetindo esses mesmos padrões. Não assim, não que Sim, mude alguma coisa na minha vida, eu só acho, caramba, tipo, ok, né? Deixa a pessoa, tipo, nada contra mesmo, tá ligado? É porque realmente se tornou essa memificação, tá ligado? sim. Isso gera até um preconceito das pessoas de fora de escutar a banda ou ver tal filme por causa desse estereótipo. Então, Porque, principalmente isso, velho, principalmente. sim, é muito fácil uma pessoa olhar de fora e ver aquela comunidade maçante, chata, e ter a oportunidade de escutar uma banda que é muito, muito boa e não escutar porque acha que deve ser uma merda, porque as pessoas que escutam são todas chatas e deve Então, ser horrível. a fanbase, principalmente hoje em dia, né? A fanbase de vários estilos musicais, a gente tá citando do indie, como nós conhecemos hoje, mas Isso não é vai desde exclusivo pro indie. do K-pop ao funk. Metal, Então, qualquer tipo de fanbase tem essas peculiaridades. Porém, o sim, indie tá tipo chegando num nível tão maçante de novo, tá ligado? O que realmente é isso que acontece, que você acabou de falar. Distancia muita gente que poderia começar a escutar, conhecer novos artistas e se privam porque se sentem até mesmo excluídas desse sim, padrão. exatamente. Tem Porque, muita gente. porque Fala elas se assim. olham e dizem, no caso, nossa, eu não quero, porra, não quero nem, tipo, ser parecido com essa pessoa porque, tá ligado? Não é meu estilo, mas talvez até que seja a própria música em si. Só que o jeito que o comportamento dessa fanbase se mostra, às vezes é até tóxico, tá ligado? Sim, tem muita gente dentro dessa cultura indie que acha que a banda ou tal disco ou tal música é só deles e que ninguém mais pode escutar, que é algo privado deles e que só ele gosta, só ele vai escutar. E isso é muito tóxico, é muito chato. Então, é o que acontece muito, muito mesmo, isso de estragaram com não sei o que, sendo que, velho, não É, estragou porque mais gente conheceu, estragou por essa fanbase tá se tornando cada vez tóxica, achando que, não, porque eu escuto Arctic Monkeys, meu gosto musical é, tipo, perfeito. Nossa, você sim, tá escutando isso. é muito melhor para a própria banda se mais gente escutar, porque eles vão ganhar mais dinheiro e vão poder fazer mais músicas. Não, não há motivo para se vangloriar de, não, eu escuto uma banda que ninguém mais escuta. Por exemplo, se você escuta uma banda minúscula da Nova Zelândia, se mais ninguém escutar essa banda, você nunca
vai ver um show deles ou algo do tipo. Porque se você só se você for até lá, o que é bem improvável, entendeu? Então é muito Aham. melhor que as pessoas escutem o que você gosta. É legal até você compartilhar com outras pessoas o seu gosto, conversar sobre isso, e não de uma forma chata desse jeito, de uma forma maçante, que, Sim, é, que afasta as pessoas. eu até entendo, tipo, eu até entendo pessoas que têm essa visão, porque realmente às vezes só ela do ciclo social que a pessoa vive presencia e só ela escuta determinado estilo de música. Porém, o problema não é a pessoa escutar a banda desconhecida e ficar por isso só. É ter um comportamento tóxico a partir disso. Tipo, Sim, realmente tem bandas que até mesmo nós dois escutamos bastante, que é meio underground, mas não é por isso que a gente vai assim, não, por favor, você não pertence a isso. Cada um escuta o que quiser, exatamente. sem isso, tipo, porra, cada um escuta o que quiser, velho. Não precisa adotar um padrão supremo, porque vai acabar que tá se tornando cada vez mais meme e por isso que a gente tá comentando aqui agora, tá ligado, né? Exatamente. Se você gosta de escutar determinada banda, de ver certas coisas e de se vestir de tal jeito, tudo bem, você faz o que você quiser, você é livre, só que você não pode tornar essa coisa algo ruim para as outras pessoas. Porque o legal é você compartilhar, é você conseguir conversar com outras pessoas, compartilhar gostos parecidos. Isso é o básico da Socialização. convivência social. Exatamente. Perfeito, ótimas Então, colocações. é muito bom você procurar coisas novas. Não ficar também nessa roda, nesse ciclo infinito de não, eu escuto Arctic Monkeys, Arctic Monkeys, Arctic Monkeys, só o mesmo disco, só as mesmas coisas. É muito melhor você procurar coisas novas. As músicas não vão, muitas vezes não vão aparecer do nada para você. Você precisa pesquisar coisas novas, ouvir novas bandas e tudo mais. Sim, é isso. É muito importante, acho que foi uma ótima colocação você falar isso da própria convivência social, porque as pessoas não podem deixar de compartilhar coisas umas com as outras. Eu entendo, porque, porra, às vezes vai muito de mentalidade, principalmente isso de fanbase. Porém, Uhum. gente, sei lá, véi, vamos se divertir coletivamente, mais fácil, sabe? Não precisa privar, privar ninguém de algo porque você se acha superior. Não é, quer dizer, não vou afirmar que é ou não é maioria, mas assim, vamos procurar não ser porque não é uma atitude legal. Ao menos no meu bom senso não é uma atitude interessante de se fazer. Mas bom, quer falar mais alguma coisa, meu grandíssimo amigo? Não, acho que já conversamos bastante, já dissemos o que era necessário. Sim. Esse episódio vai sair bem maior do que os últimos que nós gravamos. Inclusive, eu tava até com uma ideia da gente fazer mesmo continuações dos outros temas que a gente já gravou. Por exemplo, do grunge, eu senti que faltou muita coisa que a gente poderia conversar mesmo, Uhum. focar mais em um e outro. Mas enfim, é isso, pessoal. Se vocês tiverem gostado do vídeo, se inscrevam no canal, deixem um like e é isso. Se quiserem compartilhar, porque gostaram, enfim. Vou ficando por aqui. Até mais. Valeu. Até mais.